نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. O terceiro veredito, traduzido, é um veredito do Sheikh Muhammad Nasr ad-Din al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sheikh al-Albani foi questionado acerca da salafia e disse o seguinte: a salafia é a afiliação aos salaf. A salafia é a afiliação aos salaf. E os salaf são as pessoas das 3 primeiras gerações que foram elogiadas pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e para as quais testemunhou da sua superioridade, e isto no hadith relatado por Al-Bukhari e Muslim, no hadith muttafaqun alayh, e narrado por um grupo de sahaba, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. As melhores pessoas são as da minha geração, depois aquelas que os sucederem e depois aqueles que os sucederem. Então, é a estas 3 gerações que se afilia a salafia, pois elas são os salaf, pois essas gerações são os salaf, e os salafis se afiliam a esses salaf. Os salaf que foram elogiados neste hadith que foi mencionado anteriormente. E o Sheikh continua dizendo: e esta afiliação não é uma afiliação a um ou a vários indivíduos, como é o caso da afiliação de outros grupos presentes hoje em dia. Pelo contrário, esta afiliação, isto é, a afiliação à salafia, é uma afiliação à excelência. É uma afiliação à excelência. E isto porque é impossível para os salaf. E isto porque é impossível para os salaf salih de se unirem sobre um desvio. Contrariamente aos khalaf. E os khalaf são as gerações que sucederam às 3 primeiras. Resumidamente, as 3 primeiras gerações são os salaf, e depois destas 3 primeiras gerações são os khalaf. Então, como foi mencionado no hadith, as 3 primeiras gerações foram elogiadas. E o Sheikh aqui nos diz que é impossível para os salaf salih de se unirem sobre um desvio, contrariamente aos khalaf, aqueles que vieram depois de salaf salih, que vieram depois das 3 primeiras gerações. Então continuamos a tradução do Sheikh, que diz: pois os khalaf não foram elogiados na legislação, pois os khalaf não foram elogiados na legislação, mas pelo contrário, a sua maioria foi censurada e desaprovada
como na continuidade do hadith mencionado anteriormente. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse na continuidade do hadith que foi mencionado anteriormente: as melhores pessoas são as da minha geração. Depois aqueles que os sucederem, e depois aqueles que os sucederem. Depois deles virão pessoas que testemunharão, sem que lhes seja pedido de testemunhar. Trairão e não serão de confiança. Farão promessas e não as cumprirão. E aparecerá entre eles a obesidade. Relatado por Al-Bukhari e Muslim. E o Sheikh, rahimahullah ta'ala, continua dizendo: e é compreendido de um outro hadith a censura e a desaprovação da maioria dos muçulmanos e o elogio de uma ta'ifa, de uma fracção, de um grupo dentre eles. Repito, e é compreendido de um outro hadith a censura e a desaprovação da maioria dos muçulmanos e o elogio de uma ta'ifa, de uma fracção, de um grupo dentre eles. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: uma ta'ifa, uma fração da minha comunidade permanecerá visível sobre a verdade. Não serão prejudicados por aqueles que se opõem a eles. E isto até que chegue a ordem de Allah. E numa outra versão do hadith, até que a hora chegue. Relatado por Abu Dawud, At-Tirmidhi e Ibn Majah. Portanto, o Sheikh Al-Albani continua dizendo: portanto, este hadith especificou o elogio de uma ta'ifa, de uma fração, no fim dos tempos. E o sentido de ta'ifa, fração, é um pequeno grupo. Sendo que, linguisticamente, este termo é utilizado para um ou mais indivíduos. E para terminar, o Sheikh diz: então, depois dessa explicação e de termos compreendido o sentido da salafiyya e que ela se afilia ao grupo dos salafus salih e que eles são a excelência, é impossível que uma pessoa não se diga salafi, pois entendemos que a afiliação à salafiyya é a afiliação à excelência. Repito esta frase do Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, que diz: então, depois desta explicação e de termos compreendido
o sentido da salafia e que ela se afilia ao grupo dos salafus salih e que eles são a excelência, é impossível que uma pessoa não se diga salafi, pois entendemos que a afiliação à salafia é a afiliação à excelência. Aqui se termina a palavra do Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, esta palavra que se encontra na primeira cassete de Salsilatul Huda wa Nur, no minuto número 16.